Você trouxe sua Bíblia? Abra, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Hoje nós vamos concluir o capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 11. 2 Coríntios 12, 11. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoem-me esta ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu me lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo mais uma vez ao Senhor da Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da Tua doce presença e levados, Senhor, a conhecer e compreender a Tua vontade. Senhor, nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham um lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, no culto passado nós iniciamos aí o capítulo de número 12 e apenas para nos situarmos aí mais uma vez, nós vimos o apóstolo Paulo continuando ali com seus argumentos que confrontavam ali o posicionamento daqueles que estavam ali naquela igreja tentando jogar os irmãos contra ele. Isso aconteceu muito na igreja de Corinto e Paulo nessa carta quase toda ele combate isso, né? Aqueles que se colocavam contra ele. Em especial nos capítulos agora finais, ele é muito incisivo nisso, ele tem usado de argumentos muito fortes e usado, né, segundo ele mesmo, coloca aqui nessa carta, tem usado de argumentos que ele não gosta de usar, mas que havia sido necessário fazer isso para que ele pudesse então combater esses falsos ensinos, esses falsos apóstolos, a que ele chama aí, entre aspas, né, de superapóstolos,
que se achavam, né, se consideravam superiores a ele e aos demais apóstolos, ele precisa combatê-los e ele precisa restabelecer a verdade do Evangelho. Então, por isso, ele entendeu que seria necessário, então, tratar esses irmãos dessa maneira, sendo mais forte, mais incisivo. No início do capítulo 12, no culto passado, nós vimos Paulo recorrer a expressar a questão das suas visões, das experiências sobrenaturais que ele teve com Deus, e nós vimos também o apóstolo Paulo recorrer à necessidade de falar a respeito das suas dores, das suas dificuldades, que de fato não impediram de continuar servindo o Senhor, de continuar servindo aquela igreja. E na verdade o que ele percebeu ao longo dessas suas experiências dolorosas era que o Senhor era de fato gracioso e se manifestava ali diante das suas dificuldades. É aqui que está o versículo tão conhecido, né? 2 Coríntios 12, versículo 9, quando o Senhor disse a Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós, então, assim concluímos essa primeira parte do capítulo 12 no culto passado. Agora, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo ele vai deixar de falar dos seus sofrimentos de uma maneira específica e ele vai tornar a tratar a respeito da questão das suas credenciais. Nós falamos também nos cultos passados que muitas vezes era questionado o fato de que Paulo não apresentava credenciais que pudessem de alguma forma legitimar o seu ministério. Nós falamos inclusive que esses falsos apóstolos eles usavam falsas credenciais. Eles iam de igreja em igreja, de lugar em lugar, tentando apresentar credenciais de terem sido superiores ou de terem sido pastores ou representantes da igreja em outras cidades. E com isso eles tentavam se valer do desconhecimento daqueles irmãos e buscavam também ganhos financeiros em cima disso, porque eles acabavam explorando a igreja de uma maneira inadequada. Isso nós vimos aí ao longo dos capítulos anteriores. Agora Paulo também vai explorar acerca disso. Deixa aqui a questão dos seus sofrimentos de lado e ele vai tratar então acerca da questão das suas credenciais. Veja aí o versículo 11, quando ele diz assim: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Por que ele está falando aqui a respeito da sua insensatez? Nós vimos no capítulo 11, Paulo falar a respeito da necessidade de ser um insensato com aqueles irmãos nas suas falas. E como é que ele se considerou ali um insensato? Ele se considerou insensato pelo fato de precisar recorrer a argumentos que ele não utilizaria, que na verdade ele considerava ser insensatez. Tentar se mostrar, se valer das suas qualidades. Ele nunca precisou disso, mas agora ele havia precisado utilizar então esses argumentos. Por isso ele começa aqui o versículo 11, dizendo que ele foi insensato porque os irmãos o obrigaram a isso. Ele não tinha interesse, não era sua vontade, mas a forma como esses irmãos estavam dificultando o entendimento das coisas, acabaram fazendo com que ele tivesse então agora a necessidade de usar desses argumentos, que ele considera insensatez. Ele diz ainda no versículo 11: eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. E aqui ele vai continuar os seus argumentos aí, que ele considera aí uma insensatez, dizendo agora que diante daqueles irmãos ali, na verdade ele precisava era ser recomendado, porque ele não era inferior a aqueles que se apresentavam ali no meio da igreja, como ele chama aqui de superapóstolos. Pelo contrário, ele conseguia ali se apresentar como alguém que servia a igreja, que amava a igreja, que se colocava à disposição daqueles irmãos. Mas ele diz: embora eu nada seja. O apóstolo Paulo, ele recorrentemente nas suas cartas vai nos demonstrar uma característica que todos nós precisamos ter. Ele é humilde em relação aos seus próprios atributos, as suas qualificações. Ele reconhece que isso provém de Deus. Ele reconhece que não é ele que gera isso, que ele não é alguém que consegue demonstrar talentos, dons, pela sua própria capacidade, mas porque Deus havia atribuído isso a ele.
E muitas vezes nós vamos nos pegar diante de situações ou de pessoas que acabam querendo se apresentar ali com as suas habilidades como pessoas superiores. E isso acontece também, infelizmente, muitas vezes no meio da igreja. Pessoas que vão tentar ali se valer das suas capacidades para se colocar em condição superior aos demais. Mas o apóstolo Paulo aqui faz essa ressalva: embora eu nada seja. Nós não somos nada, meus irmãos. Se não for Deus pela sua graça, se não for Deus pela sua infinita bondade, quem somos nós para dizer que hoje poderíamos levantar e sair da cama por nós mesmos? Quem é de nós capaz de dizer assim: olha, amanhã estarei bem e farei essa ou aquela coisa? Nós não temos capacidade. Nós somos completamente vulneráveis diante desse mundo e das questões que se apresentam. Completamente vulneráveis. Nós estamos completamente aí entregues a qualquer coisa que possa acontecer, por conta justamente dessa dificuldade que nós temos de conseguir reger as coisas, porque é Deus que rege todas as coisas. Então Paulo considera isso como algo importante a se ressalvar aqui. Embora eu nada seja, nós precisamos ter conhecimento a respeito disso, entendimento e vivenciar isso todos os dias, considerando que nós nada somos. Ele segue dizendo no versículo 12: as marcas de um apóstolo, e aí ele cita quais são essas marcas: sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Paulo deixa claro aqui que aconteceram sinais, maravilhas, milagres. Isso foi demonstrado diante da igreja. Paulo conseguiu vivenciar muitos milagres e muitas maravilhas de Deus. Deus fez muitos milagres e maravilhas por meio da vida do apóstolo Paulo. Isso foi vivenciado no meio da igreja. Acontece que o que tudo nos indica, por meio do texto, é que esses irmãos parece que esqueceram disso. E passaram a considerar aqueles que estavam se colocando ali no meio da igreja em evidência, tentando demonstrar ali as suas maravilhas, tentando demonstrar ali que eles eram capazes de fazer as coisas e se considerando superiores. E aqui tem algumas questões, né? Primeiro, a nossa facilidade de esquecer aquilo que já aconteceu. Então, parece que para nós sempre é mais evidente aquilo que é mais recente. Então, se alguém se mostra no meio da igreja, em um dado momento, como alguém que está sendo mais útil, mais ativo, mais disposto e mais usado, né? Nós usaríamos aqui essa expressão, que talvez não seja tão adequada, né? Mas só para que nós possamos entender, alguém tem se mostrado mais usado por Deus. Parece que essa pessoa ou essas pessoas ficam mais evidentes. E a gente acaba esquecendo que outros também são usados. Outros também estão a serviço de Deus. Outros, em outro momento, também vivenciaram ou foram usados por Deus para vivenciar experiências ali que glorificavam o nome do Senhor. Então nós temos uma tendência aí muito clara a esquecer disso. E aí começamos a dar ênfase naqueles que estão ali mais recentes, que se mostram ali, naquele momento ali, como pessoas que estão aparentando uma espiritualidade maior. Isso é uma dificuldade que nós temos. Uma dificuldade que nós temos para lidar com a igreja, para lidar com as nossas questões. Nas coisas mais simples, isso pode ocorrer no trabalho, até no lazer. Pegue, por exemplo, futebol. Futebol tá lá um cara que, sei lá, joga muito bem, faz muitos gols, é muito bom, aí a gente olha assim, poxa, cara massa. Aí vem a temporada seguinte, aí ele some, né? Aí faz mais nada. Aí, vai pra lá, seu perna de pau, ninguém quer mais você aqui, né? Esse ano aconteceu com o Gabigol, coitado, né? Coitado, infernado, tá mal, estão querendo mandar ele embora pro Corinthians. Tem coisa pior na vida do cara do que terminar no Corinthians? Não tem, né? Então assim, olha o nível da
Olha o nível da maldade, né? Quero mandar o cara pro Corinthians. Mas eles esqueceram, tá aqui os flamenguistas vivem na frente, eles esqueceram que um dia o Gabigol deu para eles a Libertadores, né? Aí esqueceram, aí querem mandar o cara embora. Às vezes isso acontece no meio da igreja. Tem aquele pastor que deu a vida pela igreja, se dedicou, amou a igreja, mas aí depois talvez não está mais tão ativo, envelheceu, talvez tenha tido mais dificuldade, a mente começa a falhar, troca as palavras, aí a igreja já não quer mais. Quer alguém mais ativo, quer alguém que se mostra ali numa ênfase maior. Isso aqui só para citar um exemplo, meus irmãos, mas em quantas outras posições, né, em quantos outros afazeres no meio da igreja, a gente pode acabar fazendo isso. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Outra questão aqui está na nossa ênfase que nós damos nessas questões. Talvez Paulo não faz questão de ressaltar isso, porque a ênfase de Paulo está no Senhor. E apesar de sinais e maravilhas, segundo aquilo que nós vemos no livro de Atos, acompanhar aqueles que creem, não deve ser a nossa ênfase. É por isso que o inimigo muitas vezes acaba se valendo disso, por meio de sinais e aparentes maravilhas, ele consegue atrair pessoas. Ele consegue atrair pessoas, direcionar pessoas, fazer com que pessoas se voltem contra Deus, porque muitas vezes ele também consegue aparentar isso. Então a ênfase de Paulo não é nessas questões, porque a ênfase deve ser em Deus, na sua verdade, na sua graça. A ênfase deve ser na salvação daqueles que estão condenados à morte e precisam agora conhecer a Deus para ser salvos. Então Paulo não tem essa ênfase no seu ministério, não é isso que ele quer focar. Só que aqueles irmãos ali parece que se apegaram a isso. E agora Paulo precisa dizer, olha, isso também aconteceu no meu ministério. Isso também acontece por meio da minha vida. E essas coisas foram demonstradas a vocês. Mas será que é isso que nós devemos focar? Será que deve ser essa a nossa ênfase? Paulo tem essa preocupação. Aqui no versículo 13 ele diz então: em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. E aí ele diz, perdoe-me esta ofensa. Sobre o que Paulo está falando aqui? Do fato de que aqueles irmãos, nós vimos aí nos outros capítulos, eles não ajudaram Paulo financeiramente. E além de não ajudarem Paulo financeiramente, eles não viram Paulo ficar pedindo a eles essa ajuda. Eles não viram Paulo ficar cobrando deles essa ajuda. Então Paulo não foi um peso a eles financeiramente. Pelo contrário, eles ajudavam e continuavam aqui ajudando esses falsos apóstolos. Eles continuavam ajudando, nós vimos aí nos capítulos passados, aqueles que se mostravam ali como sendo superiores. No meio da igreja as pessoas se mostravam lá, olha, está aqui um grande apóstolo, um grande pregador, veio da cidade tal. Quanto é que ele cobra para pregar? Aí falava lá X. Aí S, cobra caro. Então esse é dos bons. Aí a gente até deu o exemplo, né, no culto passado. O pessoal faz um curso, tá lá, o curso é muito caro. Então esse é o coach dos bons, porque o curso dele é muito caro. É R$1.000, é R$2.000, é R$3.000, então esse deve ser dos bons. Era assim que as coisas estavam ali acontecendo. Só que Paulo não cobrava deles para pregar, não cobrava deles para ensinar, não cobrou 1 ano e meio que esteve ali ensinando aqueles irmãos, conduzindo aquela igreja. Paulo não fez isso. Então Paulo diz agora que eles foram inferiores às outras igrejas pelo fato de que eles não contribuíram. Os outros irmãos, as outras igrejas, contribuíram para o seu ministério, para o avanço do evangelho. Mas olha que interessante, Paulo diz assim, perdoem-me esta ofensa. O que Paulo está querendo dizer com isso é, meus irmãos, eu fiz besteira em não ter orientado vocês sobre isso. Eu fiz bobagem em não ter, de alguma forma, cobrado de vocês. Cobrado no sentido de dar a vocês uma instrução acerca dessas coisas. E por que Paulo pede perdão nesse momento? Porque, meus irmãos, aquilo que serve ao Senhor,
e especialmente aqueles que conduzem a igreja, eles são chamados, em muitos momentos, darem instruções difíceis, complicadas, que podem até comprometer por um certo tempo até a sua própria reputação, por aquilo que a igreja pode vir a entender, talvez de uma maneira inadequada. Paulo, talvez muitas vezes por receio de cobrar aqueles irmãos, e nós vimos aí também nos capítulos passados, Paulo ele já sabia como aqueles irmãos se comportavam, que eles eram difíceis com relação à questão das contribuições. Por conta disso, ele deixava até de cobrar, de ser incisivo com aqueles irmãos, de que eles pudessem estar sendo levados a ajudar financeiramente o ministério. Por que Paulo deveria fazer isso? Primeiro, pela própria consciência enquanto igreja que os irmãos deveriam ter. Segundo, pelo fato de que muitas vezes as suas arrecadações, nós vimos também, eram para o bem daqueles irmãos que estavam passando necessidades na Judéia, por conta daquele tempo de escassez e fome. Então Paulo parece que em alguns momentos teve receio de ensinar esses irmãos. Em alguns momentos Paulo teve uma preocupação em o que esses irmãos vão achar. O que eles vão pensar a meu respeito? O que eles vão considerar? E aí ele deixou de ensinar. E agora aqui Paulo pede perdão. Ele diz, me perdoem essa ofensa. Então nós temos que ter essa consciência, meus irmãos. Não se trata aqui de ser duro, de ser grosseiro, mas de considerar que há muitos ensinos que são necessários à igreja que não são tão palatáveis, que não são tão agradáveis em um primeiro momento, mas que são necessários, que em algum momento podem ser considerados até como ofensivos, especialmente para aqueles que estão ali dentro daquela situação. Sabe aquela nossa expressão de a carapuça serviu? Então tem alguns momentos que o pastor, que o líder, que o pregador, aquele que ensina a igreja, ele vai precisar falar sobre coisas que a carapuça vai servir para muita gente. E ainda assim ele deve falar, ainda assim ele deve ensinar, não como quem busca ali algum tipo de benefício pessoal, particular, mas como quem realmente precisa ensinar à igreja aquilo que é necessário à igreja, aquilo que está na palavra de Deus. Ele não pode ocultar a palavra de Deus. Então Paulo aqui reconhece, ele falhou nesse ponto. Se esses irmãos foram omissos, se eles não ajudaram financeiramente o ministério, se eles tinham dificuldade hoje de contribuir com o ministério, com a pregação do evangelho, com a ajuda daqueles irmãos carentes da Judéia, Paulo também se considera como alguém que tem culpa nisso, porque ele não ensinou a igreja. Então todos os ministros do Senhor, eles serão cobrados por aquilo que o Senhor os orientou a falar e não foi falado. Eles serão cobrados por não ensinar aquilo que deveria ser ensinado. Eles serão cobrados por terem pulado os textos difíceis da Bíblia, por medo daquilo que os irmãos iam achar. Eles serão cobrados todas as vezes que não falarem ou não falaram aquilo que eles ficaram preocupados, se aquelas pessoas sairiam da igreja, se aquelas pessoas que davam um dízimo maior não ficariam mais. Eles serão cobrados por isso. Todas as vezes que ponderaram em cima da palavra de Deus, em causa própria, em benefício próprio, contra a igreja, eles foram contra Deus e serão cobrados por isso. Aqui Paulo reconhece esse momento, ele reconhece essa verdade. Nós temos que ter essa consciência muito clara. Da mesma forma, a igreja tem que estar aberta, disposta, sabendo que em muitos momentos serão cobrados, serão ensinados acerca de coisas que são confrontadoras. Nós precisamos estar com os nossos corações abertos a isso. Saber que nem em todo culto nós entraremos e sairemos felizes. Há cultos, há momentos em que nós vamos sair confrontados, vamos sair um tanto cabisbaixos, mas levados a reconhecer o nosso pecado, a mudar aquilo que nós fazíamos de errado. Então nós precisamos ter essa consciência também. Tendo dito isso, Paulo passa agora a relatar
acerca da sua terceira viagem a Corinto. Ele pretendia ali fazer então uma terceira viagem. Paulo fez uma primeira visita àquele lugar, que na verdade não foi uma visita, foi a fundação da igreja. Paulo esteve ali plantando aquela igreja e passou 1 ano e meio ali como uma obra missionária e plantou uma igreja naquele lugar. Depois Paulo fez uma segunda visita àquele povo, àquela igreja, a quem ele mesmo descreve como uma visita dolorosa, um tempo difícil, onde ele foi muito confrontado por irmãos que estavam ali vivendo uma vida muito errada. E agora ele planeja fazer uma terceira visita a esses irmãos. E é sobre isso que ele vai começar a discorrer agora, porque ele vai nos apresentar os propósitos dessa sua terceira visita. Primeiro aí no versículo 14, ele diz assim: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. A primeira questão aqui que ele ressalta é: meus irmãos, eu vou até vocês para demonstrar a vocês que a minha intenção não é conseguir de vocês meramente ganhos financeiros. Antes de tudo, eu desejo buscar o bem espiritual de vocês. É isso que ele está querendo falar aqui por meio dessas palavras. Enquanto aqueles falsos mestres buscavam ali o dinheiro do povo, Paulo, enquanto um bom mestre, enquanto um bom pastor, ele buscava o benefício espiritual da igreja. Preste atenção, meus irmãos, não haverá mal quando a igreja ensinada, orientada, instruída, contribuir para a obra do Evangelho, contribuir para aquilo que Deus está fazendo, por meio da igreja, por meio dos trabalhos que são ali promovidos. Esse eu diria que é o curso natural das coisas. O problema é quando a ênfase, quando a busca daqueles que estão à frente está naquilo que a igreja pode contribuir, daquilo que os irmãos podem dar. Quando se olha para a igreja sobre essa perspectiva. Quando o pastor está na frente e enquanto prega, ele olha para cada um: esse aqui pode dar 5 mil, Carlos ali pode dar 10 mil, Felipe ali vai dar 15 mil. Aí ele fica olhando assim para a igreja desse jeito: aqui Cauã só vai dar 5 reais, então vou focar minha pregação ali. Eu vou focar minha pregação ali. Aí na hora que ele diz: vou falar sobre isso aqui, mas isso aqui vai atingir o Felipe que vai dar 15 mil. Não, então deixa eu dar as porradas aqui só no Cauã, porque o Cauã, como ele só ia dar 5, ele pode ir embora. É isso que Paulo está criticando aqui, e dizendo que ele está indo naquela igreja fazer completamente diferente. Ele não está ali atrás de quantos irmãos podem contribuir, ele está atrás do crescimento espiritual daquela igreja. É por isso que a igreja precisa ser ensinada, precisa ser instruída, precisa ser edificada por meio da palavra de Deus, independente da sua questão financeira, das suas possibilidades e das suas contribuições. Deve ser assim, porque nós cremos em um Deus que Ele dá as provisões. É assim que Deus é, Ele dá as provisões. Todos nós somos apenas instrumentos de Deus nessa provisão. Nós somos instrumentos de Deus nesse cuidado que Ele tem com a sua própria obra. E assim Deus é. Deus pode fazer. O seu favor, ele vem por meio da igreja. Por isso não deve ser a ênfase ministerial pensar acerca disso. Então Paulo diz: eu estou indo visitar vocês, mas eu não serei um peso para vocês. Porque o que eu desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Um líder, um pastor, aquele que ensina a igreja, e todos nós, de uma forma geral, precisamos desejar o bem da igreja. Precisamos desejar o crescimento espiritual da igreja. Precisamos ansiar que todas as pessoas possam crescer no Senhor, independente das suas questões, especialmente de ordem financeira. O vetor do ministério, o que direcionava aqueles homens ali, era o lucro. Paulo não, ele era
direcionado pela edificação espiritual dos crentes. É um cuidado que nós temos que ter. A igreja pode ser plantada, né? Um ministério pode plantar uma igreja na Avenida dos Holandeses, no Alto do Calhau, no Quintas do Calhau, né? Que subiu um pouco o padrão. Quintas do Calhau é mais alto do que o Alto do Calhau, né? Parece contraditório, mas Podemos plantar igrejas nesse lugar? Podemos. Deveríamos? Sim, deveríamos. Só que o que muitas vezes se vê olha, vamos plantar uma igreja nesse lugar porque só os dízimos dos irmãos desse lugar, vai ser uma coisa maravilhosa. Aí quando se diz, não, pastor, mas está precisando de uma igreja ali, no bairro de Fátima. Está precisando de uma igreja ali, no Coroadinho. Está precisando de uma igreja ali, sabe, não, é mais difícil, é complicado, sabe como é que é? Será que é complicado mesmo? Ou será que a preocupação desses líderes está somente na questão financeira? Não, que precisa de uma igreja em hotel. Teve época que foi febre, né? Todo mundo alugava o salão do hotel e fazia igreja. Aí depois, não, vamos plantar a igreja nesse lugar. Tudo E aí já tem que plantar com um painelzão de LED, senão também não atrai os irmãos desse lugar. Se fizer uma igrejinha básica, os irmãos desse lugar não são atraídos. Então assim, é esse cuidado, meus irmãos, que nós temos que ter. O que tem direcionado os nossos corações? Na hora de plantar uma igreja, na hora de levar o evangelho a um lugar, qual tem sido a nossa preocupação? Qual tem sido a nossa ênfase? Qual tem sido o nosso cuidado? Precisamos estar atentos a isso. Outro dia eu vi um jogador de futebol que batizou, achei super bacana, legal assim. Alguém que está, bem evidente, tenta de alguma forma, da sua maneira, dar algum testemunho, legal. Mas eu fiquei preocupado só com uma coisa só. O batismo foi na casa dele, só dele. O pastor foi lá só para batizar. A pergunta esse pastor batizaria outros irmãos de uma maneira individual? Isso aconteceria com outros irmãos da igreja? Ou os outros irmãos precisariam esperar um dia X do batismo da igreja para todo mundo batizar, como acontece com todos os outros? A questão e aí nós não sabemos, eu só estou colocando aqui para a gente pensar. A questão foi feito isso com essa pessoa, porque ele é um jogador de futebol, porque provavelmente ganha bem e consegue contribuir financeiramente bem com a igreja, ou isso foi feito, ou poderia ser feito com qualquer irmão da igreja numa outra situação? Essas são as questões que nós precisamos pensar. Como a nossa igreja tem se comportado em relação a isso? Como a gente atua, todos nós, atuamos em relação a isso. Como a gente se posiciona em relação a essas questões. Para que nós não estejamos enganando a nós mesmos. Paulo dá, inclusive, aqui um exemplo. Ele diz assim: além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo traz aqui um exemplo de algo que acontecia bastante naquele contexto, que talvez seja muito o nosso contexto aqui também. Apesar do mandamento, de que os filhos deveriam honrar os seus pais, isso diz respeito inclusive ao sustento financeiro dos pais na sua velhice, quando não podem mais se sustentar, ou se não puderem mais se sustentar. Além disso, ou apesar disso, era muito comum de ver naquele contexto que os pais se preocupassem em deixar as suas posses, alguma herança para os seus filhos. Era muito comum. E é isso que Paulo está dando exemplo aqui. Também isso é muito comum ainda hoje nos nossos tempos, os pais preocupados em deixar alguma coisa para os seus filhos, muitos até de uma maneira exagerada. Mas Paulo disse, além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. O que Paulo está querendo dizer aqui assim como os pais na sua velhice, quando já estão perto do final da sua vida, se preocupam em deixar as riquezas para os seus filhos, eu também, enquanto
um pai espiritual, né, que assim ele era para aqueles irmãos, um pastor, alguém que havia direcionado esses irmãos, ele se preocupava em deixar a eles riqueza. Deixar a eles uma riqueza que, embora não fosse uma riqueza financeira, era uma riqueza espiritual, era ensino, era instrução, era edificação àqueles irmãos. Então ele tem essa preocupação. Ele está mostrando aqui que aqui talvez fosse a necessidade daquela igreja restabelecer essa ordem. Eles estavam muito preocupados com aqueles apóstolos, em deixar a eles contribuições, e talvez os apóstolos não estivessem ali preocupados, como não estavam preocupados em deixar a eles edificação, ensino e instrução. Paulo mostra, antes de tudo, eu estou preocupado em edificar vocês, fortalecendo aqui a ideia de que ele não estava preocupado em ter ganhos financeiros em cima dos irmãos. A segunda coisa que nós vemos aqui como intenção de Paulo, ao visitar mais uma vez essa igreja, está aí no versículo 15. Ele diz assim, assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me gastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? É a pergunta de Paulo. O que ele está querendo dizer aqui agora é que ele está indo até aqueles irmãos, ele quer visitá-los mais uma vez, para demonstrar a eles a sua disposição em se gastar por eles. Ele não queria que isso ficasse apenas no discurso, nas suas cartas, e nós vimos inclusive que ele era muito criticado, porque parecia que nas cartas ele era muito forte, e de repente, pessoalmente, ele era mais fraco. Mas não, ele quer poder visitar esses irmãos para mostrar para eles pessoalmente a sua vontade, a sua intensidade que ele tem no ensino, na dedicação. Ele quer demonstrar esse amor. Nós já vimos nos capítulos anteriores, ele meio que cobrando amor desses irmãos, porque aquela era uma igreja que ele muito amava, porque era uma igreja muito difícil, muito complicada, e ainda assim ele se dedicava e se gastava tanto. Meus irmãos, entenda que talvez aqui nesse contexto fosse a coisa mais fácil do mundo Paulo ir embora e não voltar nunca mais. Fosse a coisa mais fácil do mundo Paulo sumir. Ninguém ia ver Paulo nas redes sociais. Nenhum hater ia entrar lá no Instagram de Paulo e ficar dizendo, tu é assim, né? Passou aqui um dia, agora não liga mais pra gente, não lembra mais da igreja, ficou rico, não lembra mais dos irmãos, não aparece mais. Ninguém ia fazer isso com Paulo. Paulo ia sumir no mapa. E tão cedo receberia notícias daqueles irmãos, mas ele amava aquela igreja. Então ele mandava cartas, ele mandava irmãos, nós vamos ver daqui a pouco. Paulo mandava irmãos naquele lugar para saber como aquela igreja estava, ele se preocupava, e agora ele quer mais, ele quer ir lá para demonstrar o seu cuidado. Ele quer estar lá para demonstrar a sua atenção, o quanto ele precisa ali cuidar daqueles irmãos, porque ele os ama de verdade. E os questiona, por que eu não consigo receber de volta esse amor? Mas ainda assim, ele não fala isso como quem está desejando aqui abandoná-los. Ele está falando aqui como alguém que, apesar de não ser tão amado por eles, deseja amar esses irmãos. E assim, meus irmãos, deve ser a nossa vida cristã. Muitas vezes nós não seremos os mais amados. Muitas das vezes nós não seremos dos mais cuidados. Muitas vezes nós não seremos aqueles que receberão mais atenção, mas ainda assim, no que depender de nós, no que depender daquilo que o Senhor nos confiou, façamos nós. Façamos nós, não façamos como quem apenas deseja receber algo em troca. Ainda que se em algum momento recebermos amor, atenção, cuidado de volta, isso será muito bom, nos fortalecerá. Todos gostam. Mas ainda assim, façamos aquilo que depende de nós. O cristão, ele não é aquele que só faz se receber em troca. O cristão, ele não é aquele que só faz se recebeu de volta. E ele não é aquele que para simplesmente porque parou de receber. Ele continua porque ele deseja glorificar a Deus. E Paulo demonstra aqui que ele está ansiando por essa visita. Ele deseja estar com esses irmãos e ele quer dedicar a eles amor, intensidade, vida, apesar
daquilo que tem faltado da parte deles em relação ao apóstolo Paulo. Versículo 16 e diante nós vamos ver o terceiro motivo pelo qual Paulo deseja estar com aqueles irmãos. Versículo 16 ele fala: seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei. Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Pergunta aqui o apóstolo Paulo. O que Paulo está querendo dizer agora com isso? Que ele deseja visitar esses irmãos, e um dos motivos é justamente validar a honra, ou demonstrar o quanto eram honrados os seus cooperadores. O quanto essas pessoas que trabalhavam com ele, que Paulo confiou, e um deles aqui ele cita, Tito, a quem Paulo confiou a oportunidade de ir até Corinto. Tito foi responsável por visitar aqueles irmãos, por olhar como a igreja estava, por levar e trazer cartas para Paulo. E haviam outros cooperadores. E uma das intenções de Paulo é demonstrar isso, que esses irmãos não foram pesados a eles, que eles não os exploraram, porque talvez estivesse ali levantando-se, aproveitando-se ali da situação de que Paulo já era atacado. No meio da igreja estava se levantando também falsos testemunhos contra aqueles irmãos que trabalhavam com Paulo, que eram seus cooperadores. E agora Paulo deseja ir até aquilo ali, defender esses irmãos, defender a verdade do ministério deles também, que se confundia com o ministério do apóstolo Paulo. E aqui, meus irmãos, nós somos ensinados a não apenas valorizar aqueles que caminham conosco, mas agir de tal maneira que eles não sejam desprezados, que eles não sejam desconhecidos ou maltratados pelos demais. Nós não estamos falando aqui, sabe, de uma defesa cega. Aquelas pessoas que, se anda comigo, não importa os seus erros. Anda comigo, é meu parça, é meu companheiro, vou defender até o fim. Paulo não está falando disso. Mas Paulo conhece esses irmãos, Paulo conhece a integridade deles, sabe como eles atuam, sabe como eles vivem, e agora ele quer se colocar diante daqueles irmãos de Corinto para validar isso ainda mais. Então ele questiona que, porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Ele pergunta, se vocês estão falando, me mostra aí que vocês foram explorados por alguém que eu enviei. Ele diz, eu recomendei que Tito os visitasse, acompanhado de outro irmão. E aí me digam, Tito os explorou? Então Paulo quer ter a oportunidade, e nós falamos isso, que esses últimos capítulos, eles se direcionam um tanto mais para aqueles que eram mais incisivos ali contra ele. Então Paulo quer poder visitar essas pessoas e falar com eles, e olhar no olho. Por quê, meus irmãos? Porque é muito importante que nós, enquanto igreja, possamos nos ajudar, cooperar uns com os outros, estarmos preocupados. Ora, quando alguém chega para nós com alguma questão sobre algum irmão nosso, sobre algum cooperador nosso, e vamos considerar aqui que numa igreja local todos precisam cooperar ou estão cooperando entre si. Quando alguém traz alguma questão, isso precisa ser ponderado. Nós precisamos ter cuidado, cautela. O que infelizmente muitas vezes acontece em muitas igrejas, ou por muitas pessoas que estão nas igrejas, é que se coloca alguma coisa contra o irmão, aquilo já valeu como verdade. E aí a gente, em vez de ajudar, ou confrontar, ou buscar a veracidade dos fatos, ou até buscar aquele próprio irmão para conversar e saber do que se trata aquela situação, se é verdade, muitas vezes a gente acaba entrando nas fofocas, entrando nas conversas, entrando nas intrigas e sendo participantes da situação. Certamente, para Paulo estar falando essas coisas aqui, levaram coisas até ele.
Mas ele conhece esses irmãos, conhece a integridade deles, e se alguma coisa aconteceu, ele quer saber. Então antes estará os protegendo, os defendendo. Mas se houver alguma coisa, certamente ele vai se posicionar. Porque vale a integridade, não somente a amizade. Então nós defendemos e nos ajudamos enquanto igreja, mas precisamos então também estar atentos às situações. Nós não somos passadores de pano. Nós não somos aqueles que defendemos simplesmente porque andou com a gente, ou porque é da nossa igreja, ou porque é amigo de muito tempo. Mas somos cautelosos, somos cuidadosos com relação a isso. Então esse é um dos motivos pelos quais Paulo quer estar ali. E o último motivo, que Paulo nos apresenta aqui para estar naquela igreja é a sua preocupação em especial com o cuidado espiritual daqueles irmãos. É muito evidente aqui, meus irmãos, que a igreja de Corinto, embora, diz lá no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, fosse uma igreja de muitos dons, é muito evidente aqui que há muita dificuldade em diversos pontos. Há muito pecado nessa igreja, há uma necessidade muito grande de um cuidado espiritual com aqueles irmãos. Então Paulo quer tratar disso, estará ali para tratar disso com esses irmãos. Então ele diz no versículo 19: vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Porque ele começa a dizer aqui, olha, nós não estamos aqui simplesmente em defesa própria. O que eu estou falando aqui para vocês é para que vocês sejam edificados. Por quê? Porque certamente Paulo percebe tudo isso aqui no meio dessa igreja. Aí ele segue no versículo 20. Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava. Ou seja, o desejo dele, enquanto um pastor que ama essa igreja, é encontrá-los bem. Mas ele teme que eles não sejam encontrados assim. E ele diz, e que vocês não me encontrem como esperavam. Aqui certamente ele está referenciando aquilo que ele falou nos capítulos anteriores, que era possível que de repente ele chegasse diante deles com mais, com mais severidade nas suas palavras. Então era possível que isso acontecesse por conta da condição deles. Aí ele diz, temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Gente, tudo aqui que um pastor, um líder de uma igreja, ele não deseja ver na igreja, é aquilo que Paulo está muito preocupado de encontrar no meio daqueles irmãos, que talvez muitas coisas já chegaram até ele, que denuncia aquilo que está acontecendo no meio daqueles irmãos. Primeiro aqui as brigas, as contendas. Paulo temia que estivesse acontecendo no meio da igreja muita rivalidade, muita competição. E nós vimos nos capítulos anteriores que isso acontecia demais ali. Aqueles irmãos se pegavam ali rivalizando. Isso não deveria ser uma tônica no meio da igreja. Paulo temia pela inveja no meio daqueles irmãos. Aqueles que desejavam ali, de uma forma mesquinha, ter aquilo que não lhes pertencia. E acabavam ali invejando os outros irmãos. Gente, com relação à inveja, nos cabe aqui um parêntese. Às vezes a gente vê as pessoas aí nas redes sociais, muito preocupadas com a questão da inveja. É a doutrina do beijinho no ombro, tá toda hora preocupado se o outro inveja, se o outro tá... Gente, toda vez que a gente encontrar inveja dentro da palavra de Deus, a única preocupação vai ser, não tenha, não seja. A gente não deveria estar se preocupando com aqueles que nos invejam. Não deve ser essa a nossa ênfase e a nossa atenção. A nossa ênfase e a nossa atenção deveria ser em nós não tenhamos isso. É um sentimento perverso, é maligno, é uma vontade maligna. Então nós devemos evitar isso a todo custo, buscar em Deus. Deus, não me deixe invejar os meus irmãos.
nem as suas posses, nem os seus bens, nem os seus dons, nem as suas capacidades. Não me deixa, Senhor, estar preso nisso. E Paulo temia que encontrasse isso no meio da igreja. Outra coisa que ele temia que eram as manifestações de ira. A ira, meus irmãos, é aquela explosão repentina. Alguém que não consegue se segurar em algum momento. Talvez possamos dizer que em algumas circunstâncias ela seria, com bastante ressalva, justificada. Com bastante, mas muita ressalva mesmo, por uma situação ali onde na busca de uma justiça alguém acabou explodindo, mas na sua grande maioria dos casos, a ira ela vai se mostrar, humanamente falando, como uma falta de domínio próprio. Muitas pessoas que vão acabar se mostrando ali iradas, porque não conseguem se dominar, porque o Espírito não conduz a sua vida e acabam ali explodindo em ira. Uma ira que seria completamente diferente, distinta daquilo que nós vemos dentro da palavra de Deus, que nos aponta, por exemplo, a ira de Deus. É uma ira em justiça. É uma ira que demonstra ali realmente o cumprimento da justiça de Deus. Mas nós, homens, a nossa ira muitas vezes ela vai ser derramada ali como sentimentos perversos, malignos, não justificados, e especialmente com a ausência do agir do Espírito Santo que nos ajuda a nos dominar. Então Paulo temia encontrar isso no meio da igreja também. Outra coisa que ele diz aqui, as divisões. Em outras versões ele fala aí porfias. Porfias são aquilo que se faz apenas visando recompensa. É a ambição egoísta. Paulo se preocupava com aqueles irmãos, porque isso é outra coisa que não deveria ser encontrada no meio da igreja. Pessoas que estão ali fazendo apenas por aquilo que vão receber, que só ajudam se forem receber do outro lado, que se um dia ajudaram e não foram recompensadas, já não fazem mais. É uma preocupação do apóstolo Paulo, porque isso é outra coisa que vai minando no meio da igreja. Diz aqui também a palavra, as calúnias. Em outras versões aí você vai encontrar a palavra detração ou detrações. São os insultos infundados. É aquilo que vai se levantando aí contra outras pessoas. As falas em alta voz. Mais uma vez aqui a ausência de fruto do Espírito. Aquela pessoa que agride os outros, que é pesado com os outros. Isso acontecia no meio da igreja de Corinto. Paulo está triste porque é muito provável que ele chegue naquele lugar e ele encontre irmãos assim. Quando irmãos deveriam se amar, quando lá no Evangelho de João, a palavra nos mostra que é por meio do amor entre os irmãos que o nome do Senhor é reconhecido nesse mundo. E há muitas pessoas que muitas vezes estão aí se insultando, com brigas. Outra coisa que ele coloca aqui, intrigas. Pessoas que acabam fazendo intrigas no meio da igreja, levantando palavras, maledicência, murmurações, espalhando aos ouvidos de uns e outros. Meus irmãos, a palavra ela nos dá meios de resolver as questões, inclusive no meio da igreja. Como tratar diretamente com o irmão, como buscar testemunhas que possam nos auxiliar quando quando nós entendemos que alguém precisa ser confrontado com seus erros e seus pecados, e até a exposição à própria igreja, se necessário for. Mas há meios, há caminhos, e certamente as intrigas levantadas no meio da igreja, elas não são esse caminho. Satanás usa das intrigas no meio da igreja para minar. Nós falamos no domingo, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, sobre o fato de que muitas vezes nós estamos enganados com relação a alguma situação, e aí a gente já começa
a permitir que aquilo vá dominando a nossa mente, a gente acaba explodindo. E muitas vezes essa explosão ela vem por meio justamente de intrigas. Lá no meu trabalho a gente tem um sistema que mensura tudo da gente, tudo que a gente faz. E a gente tem meta, né? A gente tem objetivo para chegar por mês, por semestre especial. E aí, quando foi essa semana, na segunda-feira, a gente chegou lá, aí teve um item que estava mensurado errado. E aí o meu chefe achou que tinham tirado da gente alguns pontos lá que não deveriam tirar. Mas só estava errado mesmo, no outro dia eles corrigiram. No mesmo dia, na verdade, eles corrigiram à tarde. Mas aí eu cheguei lá e estava chateado, assim, com a cara fechada. E aí eu tinha pregado a palavra domingo, né? Tava bem calibradinho no meu coração. Aí quando ele já veio falando, tiraram os pontos da gente, não sei o quê. Aí eu só lembrando a palavra, olha, tem coisa que às vezes acontece, mas nem é tudo isso, né? Aí Deus estava cuidando aqui, eu estava bem calibrado, bem cuidado. Mas ele não, ele estava lá chateado. Como é que fazem isso? A gente trabalha, pensando numa coisa, aí chega lá e tira os pontos da gente, agora a gente não vai conseguir chegar. Gente, ele ficou assim, 1h30 quase, nessa chateação lá, até corrigir. Aí quando corrigiram, ele já tinha reclamado da chefa dele, do chefe, do presidente, achei reclamar de todo mundo, e chateado. E eu só na minha, só olhando pra cara dele, só. É chefe, né? Também não dá pra gente dar. Eu só escutando. Aí quando corrigiu, aí precisava ver o semblante dele mudando. Ele corrigiram aqui, ó. Olha, rapaz, tá vendo? Já tinha falado mal de todo mundo. E às vezes a gente faz isso no meio da igreja. Sabe? A gente vai se deixando contaminar por coisas que nem são aquilo que a gente acha. A gente não foi no irmão procurar tratar, a gente não conversou, a gente não foi no líder procurar saber se já está sabendo. Não, a gente começa, sabe, trabalhar um monte de coisa na nossa mente, vai se enchendo daquilo ali e aquilo vira um campo de intriga no meio da igreja. Quando a gente deve ter muito cuidado com essas coisas. Paulo estava muito preocupado porque ele temia encontrar muito disso no meio da igreja de Corinto. Isso não deve haver no meio da igreja. Depois ele fala a respeito da arrogância, né, do orgulho daqueles indivíduos. O orgulho é aquilo de se achar superior por aquilo que faz. Paulo também temia encontrar isso no meio da igreja. E por fim ele fala aqui da desordem, né, dos tumultos, da bagunça. Meus irmãos, uma coisa que sinaliza muito o mal é a bagunça. De toda ordem. De toda ordem. Perceba que muitas vezes alguém que, muitas vezes, tá, gente, tem esse estereótipo, alguém que abandona a fé, em geral vai mudando a sua aparência também, sabe, fica uma aparência mais bagunçada. A pessoa costuma dizer que está se libertando, né, daquelas amarras. Não, porque na igreja eu tinha que andar assim, agora eu sou quem eu sou mesmo, agora eu estou livre. Aí você vai vendo que vai sujando o seu aspecto. E em quantas outras coisas da nossa vida, eu me lembro quando eu era adolescente, aprendi na escola a fazer pichação. Gente, meus cadernos, minhas coisas eram tudo pichado assim. Era uma bagunça, mas aquilo refletia a desordem da minha mente e do meu coração distante de Deus. O tumulto, a bagunça, a desordem, em geral, sinaliza aquilo que está distante de Deus. Então, na nossa casa, tome cuidado, cuide da sua casa, cuide do seu quarto, cuide das suas coisas. Porque tudo, de alguma forma, sinaliza um pouco do nosso coração. A gente pode até, às vezes, dizer assim, que é justificável, porque fulano é assim, sempre foi bagunceiro, sempre foi bagunçado, mas não aceite isso não. O tumulto e a desordem geralmente sinalizam coisas distantes de Deus. Então, no mínimo, a gente deveria dar muita atenção se aquilo que está bagunçado na nossa vida, seja espiritualmente, seja fisicamente, se não sinaliza ali que há algo distante de Deus, que Satanás tem operado, que o pecado tem operado, tem que ser uma preocupação nossa. E por fim,
O apóstolo Paulo vai dizer aqui que uma das preocupações dele, por isso ele queria visitar esses irmãos, dizia a respeito à área da pureza sexual daqueles irmãos. Está aí no versículo 21. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo temia muito encontrar esses irmãos prisioneiros ainda dos mesmos pecados, daquilo que eles tinham nas suas vidas pagãs, da impureza. Impureza aqui, de uma forma geral, sinaliza, meus irmãos, todo tipo de problema, né, de questões aí de ordem sexual. A igreja de Corinto era uma igreja localizada em uma cidade de gentios, né, de ordem, de influência, de cultura dos gregos. Então era muito comum ali no meio daquela cidade todo tipo de entrega à impureza sexual. E Paulo se preocupa que esses irmãos estejam agora vivendo no meio da igreja, mas isso ainda esteja agindo no meio da vida deles. E perceba aqui a preocupação de um homem que quer realmente que haja uma transformação, porque quando Deus chega nas nossas vidas, meus irmãos, todas as áreas da nossa vida devem ser entregues a Ele, e todas as áreas devem ser transformadas. Então por isso que Paulo diz, eu receio visitá-los outra vez, e meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, olha, por que ele diz assim, que Deus me humilhe diante de vocês? Porque ele não queria ter o sentimento de chegar ali, enquanto um pastor, enquanto alguém que liderou aquela igreja, que amou aqueles irmãos, e chegar e se pegar vendo uma igreja que não mudou. A pior sensação a um pastor fiel, a alguém que realmente deseja cumprir fielmente a obra de Deus, é olhar para a igreja e não ver na igreja a transformação. Então por isso Paulo está muito preocupado aqui com isso. Encontrar aqueles irmãos que não saíram daquela vida, apesar de todo o ensino e toda a dedicação que ele tenha dado àqueles irmãos. Então ele diz que não se arrependeram da impureza, ou seja, todo tipo de vida ali degradada, que não se arrependeram da imoralidade sexual. Em outras versões traz aí prostituição, a porneia no grego, toda a promiscuidade. Paulo tem que encontrar aqueles irmãos libertinos ali, e a última expressão aqui e da libertinagem que praticaram. Aqueles irmãos, antes da sua conversão, muitos deles viviam em uma vida libertina, de tal forma que eles não tinham receio de viver aquilo ali publicamente. O texto, a expressão aqui original, ela remete a isso, ela não tem nenhuma tradução no português. Essa tradução aqui a respeito de libertinagem, ela nem seria a tradução ideal. A palavra, a referência aqui do texto original é pessoas que viviam uma vida tão devassa que não se importavam de viver isso diante dos outros. E imagine para vocês o quanto seria constrangedor ao apóstolo Paulo chegar naquele lugar e encontrar irmãos que antes viviam assim e agora estão no meio da igreja e continuam vivendo assim. Aquelas pessoas que iam para a igreja, estavam lá, se envolviam nas coisas da igreja, mas quando saía, todo mundo da rua, todo mundo na cidade, sabia que aquelas pessoas ali estavam envolvidas em impureza. E essa também é uma preocupação do apóstolo Paulo. E essas, meus irmãos, todas essas coisas aqui que foram citadas nesses últimos versículos, deveriam todas ser preocupações nossas, enquanto igreja, de uns para com os outros. Porque, primeiro, todas essas coisas afetam a nossa vida espiritual. Todo tipo de impureza sexual, todo tipo de problema em relação aos outros irmãos, toda a ira desgovernada, toda intriga, toda confusão, todo tumulto, tudo isso afeta a nossa vida espiritual. Então nós, enquanto igreja, deveríamos nos preocupar uns com os outros, sempre que percebermos alguém que está em alguma dessas áreas aqui se perdendo. Para que, primeiro, para que os nossos irmãos possam se arrepender de seus pecados.
atenção de uns para com os outros. Muitas vezes o que nós fazemos é zombar, é sorrir, ou apenas nos afastar. Mas deveríamos ter preocupação em, observando essas coisas, poder orientar. É óbvio que a cada um que recebeu a orientação caberá pensar sobre aquilo ali, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Mas a nossa necessidade e a nossa preocupação tem que ser ajudar todos aqueles que se encontrarem em qualquer uma dessas questões aqui listadas pelo apóstolo Paulo e tantas outras também. Segundo, pelo testemunho da igreja. Paulo teme muito aqui também pelo testemunho da igreja. O nosso testemunho nunca é um testemunho individual, sempre será um testemunho da igreja. Fiquemos aqui, meus irmãos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, orando, vivendo fielmente, fazendo a vontade de Deus, buscando viver vidas retas e santas. Aqueles que não querem relacionamento com Deus não vão ligar para nós. Aqueles que não querem ouvir o Evangelho, e aqui eu estou colocando aqui dentro de uma bolha, né? Claro que se nós vivermos isso durante tanto tempo, o Evangelho vai alcançar muita gente. Mas, considerando que estamos fazendo certo, muitas pessoas não vão ligar para isso. Mas basta um de nós viver uma vida impura, desregrada. Basta nós começarmos entre nós mesmos, viver confusão, viver todo tipo de tumulto, todo tipo de ira, imoralidade sexual. Basta um de nós começar a viver essas coisas e certamente falarão da igreja. Certamente se colocarão contra o Evangelho. Certamente colocarão na conta do Senhor Jesus. Porque aquilo que nem diz respeito à igreja já estão colocando. Eu já vi um comentário, teve uma criança que morreu, acho que em São Paulo, dentro de uma van escolar. Saíram todos e a criança ficou escondida debaixo do banco, ficou trancada lá, a criança morreu. Aí onde eu vi, primeiro comentário, né, que fica mais relevante lá, o pessoal quando comenta mais, era uma mulher questionando, né, o poder de Deus. Era o comentário lá que estava mais evidente. Por quê? Porque a pessoa foi questionar o poder de Deus. Ora, se até isso pessoas querem usar contra Deus, imagine quando nós damos a motivação. Imagina quando nós damos os maus exemplos. E por isso, meus irmãos, também, nós precisamos nos cuidar. Precisamos, enquanto igreja, nos fortalecer, mudar as nossas atitudes e postura, por nós, pela nossa vida, para que possamos andar em retidão, mas também pelo bem da igreja, pela glorificação do nome do Senhor diante dos outros, para que o nome do Senhor não seja desprezado por aqueles que ainda precisam conhecer esse nome. Então, que nós possamos ajustar isso. Paulo demonstra aqui todo esse cuidado com essa igreja difícil, porque ele ainda crê que a igreja pode ser mudada. Que nós possamos crer que enquanto igreja podemos e devemos ser aperfeiçoados. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar.